Realizados a escolha do tipo do paciente a ser ventilado, o tipo de terapia e feitos os testes do circuito e do ventilador, na parte superior, nesse corpinho, nós clicamos para fazermos a seleção do gênero do nosso paciente a ser ventilado e selecionamos no botão giratório, bem como a estatura desse paciente. Pressionamos o botão rotatório e automaticamente já é gerado o peso predito do paciente. Vale lembrar que para pacientes neonatais e pediátricos, nós colocaremos o peso corporal real do nosso paciente a ser ventilado. Aqui nesse rostinho já vem identificando para a gente que é uma ventilação invasiva, conforme selecionada. Caso a gente selecione ventilação não invasiva, automaticamente aqui já muda para uma interface não invasiva. E caso estamos ventilando uma oxigenoterapia, aqui já vem com um catéter de alto fluxo. Feito estas etapas, nesta barra inferior à tela, nós clicamos no primeiro tópico para fazermos a seleção do modo e dos parâmetros de ventilação mecânica. Este ventilador ele fornece para a gente como ventilações assisto-controladas os modos VCV, PCV e PRVC, SINV nos mesmos modos. Em ventilação espontânea é possível da gente fazer pressão de suporte, volume suporte, APRV ou CPAP. Quando fazemos a seleção do modo, automaticamente embaixo já seleciona todos os parâmetros que a gente tem que setar dentro daquele modo de ventilação mecânica. Modo VCV com os parâmetros. Caso a gente esteja em PCV, já selecionou os parâmetros. PRVC, já feitos essa seleção. Vamos fazer aqui a demonstração em VCV. Quando apertamos o parâmetro de volume total para fazermos a escolha, identifica para a gente qual é o fluxo ou volume total por quilo do paciente ele está fazendo, com o volume que a gente quer selecionar. O tempo inspiratório, mostrando a proporcionalidade do fluxo e da relação. A nossa frequência escolhida, a PIP ou PEP, a FO2 e a sensibilidade, que aqui está fluxo, mas é possível da gente alterar para pressão. Em modo VCV, existe a possibilidade da gente estabelecer uma pausa a cada ciclo ventilatório para geração de mecânica respiratória. Colocamos para aplicar o modo e o parâmetro de escolha, automaticamente, inferior aqui, a gente já consegue ver tudo que a gente selecionou. Ainda nesta parte inferior, toda vez que houver esse quadradinho com os 3 risquinhos, são áreas opcionais e adicionais ao módulo que a gente está trabalhando. Então, em relação aos módulos opcionais e adicionais do módulo de ventilação VCV, nós podemos habilitar e desabilitar uma ventilação de apneia, pois existe a instituição que existem protocolos de morte encefálica que há necessidade de desabilitarmos esta ventilação. E caso ela esteja habilitada, qual vai ser o comportamento do backup de apneia? É possível da gente fazer compensação de fuga, ligar ou desligar e quantos por cento a gente quer compensar sobre o volume programado caso haja uma fuga. E existe a possibilidade em VCV da gente realizar um suspiro. A gente ativa, a gente vai escolher de quanto a gente quer incrementar sobre o volume programado e de quanto em quanto tempo vai ser esse acréscimo no volume. Ainda em configurações adicionais do modo VCV, nós podemos selecionar o tipo de onda de fluxo que a gente quer que fique visualizando na tela inicial. Vou fazer aqui a seleção para decrescente. O tipo de sensibilidade que a gente quer colocar como parâmetro alterável. Vou colocar para pressão e automaticamente aqui já muda para pressão. E o que eu quero que fique como selecionado com um acesso mais rápido aqui. Se eu quero selecionar o tempo ins, a relação ou fluxo. Então vamos selecionar aqui uma curiosidade, o fluxo. Aqui embaixo já vem para a gente alterar o fluxo, mas a gente consegue ver proporcionalidade de tempo ins e de relação para esse fluxo escolhido. Caso a gente esteja em modo de ventilação PCV, os adicionais e opcionais vão se alterar.
a ventilação de apneia vai se manter, mas existe a possibilidade da gente trabalhar com compensação da prótese. A gente vai ligar ou desligar essa compensação. Caso ela esteja ligada, a gente vai fazer a seleção se é uma prótese endotraqueal ou uma traqueostomia. Qual que é o diâmetro dessa prótese, que aqui vai ter variação para a gente de 5 até 10, porque a gente está num paciente adulto, mas caso a gente esteja em neo, existe a possibilidade da gente reduzir até 2 milímetros. E quantos por cento que a gente quer fazer a compensação desse tubo? Compensação de fuga ligada ou desligada, assim como o modo VCV, a escolha do tipo de sensibilidade ao ser alterada, a escolha se é tempo ins ou a relação, que vai aparecer aqui para a gente alterar mais rapidamente, e a rampa, tempo de subida ou rise time. Caso a gente esteja em modo PRVC, os adicionais e opcionais dentro deste modo é a compensação de fuga e a ventilação de apneia, como existem nos outros modos, a escolha do tipo de sensibilidade, do que a gente quer selecionar nessa barra inferior, e a rampa, tempo de subida ou rise time. Para fazermos a demonstração, vou fazer em modo VCV. Colocamos para aplicar, aqui embaixo já vem selecionado a escolha do modo e dos parâmetros de ventilação mecânica. Realizado todos esses pré-testes da máquina, feita a escolha do modo e parâmetros, colocado o peso do paciente, ou gerado o peso predito pela estatura e gênero, podemos iniciar a ventilação mecânica. Ao iniciarmos, aqui tem um rostinho que já evidencia para a gente que é uma ventilação invasiva, como já mostrei anteriormente para vocês. Realizados os pré-testes e feita a escolha do peso do paciente ou do gênero e da estatura, modo e parâmetros, podemos resumir a ventilação mecânica. Iniciada a ventilação mecânica, aqui nessa parte superior, o rostinho, a gente consegue ver a evidência de um C em amarelo que mostra para a gente que o paciente está entregue a uma ventilação controlada. Caso o paciente desperte e faça um drive, aparece um Azinho na cor azul. E caso a gente esteja em modos espontâneos e o paciente esteja com drive respiratório, fica um S na cor verde. Ainda na parte superior, nós temos data e horário, estados da nossa bateria externa e de reserva. O sininho, com os 3 risquinhos, faz com que a gente coloque parâmetros de alarmes. Em relação aos alarmes, a gente consegue colocar como parâmetros alarmes de pressão de pico, de volume minuto, volume total por quilo, frequência respiratória, apneia ou fuga. É um ventilador mecânico que ele faz um autoajuste de alarmes baseado no perfil do paciente que está sendo ventilado e o volume desse alarme oscila de 1 a 10. Caso a gente esteja com os cabos de capnografia e saturimetria adaptados ao ventilador, já aparecem automaticamente como parâmetros de alarme ETCO2, saturimetria e frequência cardíaca. O sininho cortadinho, a gente consegue silenciar alarmes por 2 minutos. Em relação às curvas e loops, é um layout de tela que o operador consegue colocar conforme aquilo que ele quer avaliar no seu paciente individualmente. Aqui nós temos as curvas de pressão, fluxo, volume, e os loops de volume, pressão e fluxo, volume. Novamente, os 3 risquinhos, assim como o modo, aqui a gente vai ver os opcionais e adicionais relacionados às curvas. Nós conseguimos colocar aqui, selecionar as curvas que a gente julga mais importantes da gente estar avaliando naquele paciente, ou que você queira analisar. Caso a gente esteja com o capnógrafo adaptados aqui, se a gente fizer a seleção dessas curvas, fica aparecendo continuamente curva de ETCO2. Caso a gente queira visualizar somente os loops, existe essa possibilidade. Esta ou esta aqui, no máximo 5 curvas, 3 curvas e 2 loops. Então, vocês, operadores, conseguem colocar conforme o que vocês julgam mais importante para essa avaliação. Ainda em relação à curva, a gente consegue fazer um stop, um congelamento da tela, andar com o nosso cursor para a gente ver pico de fluxo expiratório, uma pressão de pico, um pico de fluxo inspiratório, e a gente consegue andar com esse cursor até 2 minutos anteriores de curvas. Mantendo nas curvas, se a gente pressionar nesse eixo X, a gente consegue aumentar ou reduzir o número de escalas de visualização. E no eixo Y, caso a gente pressione, a gente consegue aumentar ou reduzir o tamanho dessas curvas. Esse pontilhado em vermelho identifica para a gente o alarme de pressão de pico. Em relação à monitorização numérica do paciente,
Aqui nós temos esses 10 parâmetros selecionados para um acesso de visualização mais rápida, porém, novamente nos 3 risquinhos, como opcionais, a gente tem a possibilidade de colocarmos o mínimo de monitorização numérica e maior visualização de curvas, bem como o máximo de monitorização numérica e, consequentemente, a gente reduz o tamanho dessas curvas. Estes 10, julgo que sejam importantes parâmetros que a gente consiga ver tanto numérico quanto parâmetros de curvas. Após você fazer a seleção da quantidade de parâmetros que você queira ter de visualização mais rápida, existe a possibilidade de você também ver na prancheta, em tempo real, tudo que o paciente está realizando na ventilação mecânica em relação à pressão, fluxo, volume, tempo, ciclagem, mecânica ou gases. Isso é interessante caso vocês precisam de fazer alguma anotação em passômetro ou queiram ver todos os dados que o ventilador é capaz de mostrar para a gente. Os dados que estão com risquinhos são dados dependentes de alguma pausa ou de algum cálculo, por isso que não estão aqui. Feita a escolha da quantidade de parâmetros e das curvas, o layout da tela foi definido por você, operador. Caso estes parâmetros não sejam interessantes e vocês queiram acrescentar outro para uma visualização mais rápida, basta vocês clicarem em cima de qualquer parâmetro que vocês queiram excluir nessa visualização mais rápida. Vamos supor, quero excluir o volume minuto e acrescentar o ETCO2 porque eu estou com o meu capnógrafo adaptado. Vai ficar mostrando aqui continuamente como um acesso rápido o ETCO2. Caso vocês estejam com um paciente neonatal, que as próteses não têm balonete, vocês queiram monitorizar fuga e não seja interessante vocês verem FiO2, basta vocês virem aqui e escolher qualquer dado relacionado à pressão, fluxo, volume, tempo, ciclagem, mecânica ou gases para a gente fazer a seleção. Então vamos supor que é um paciente neonatal que a gente quer ver o volume ou a porcentagem da fuga. A gente clica e vai ficar salvo aqui o parâmetro para essa visualização mais rápida. Então, a gente consegue definir esse layout da tela para aquilo que você julga mais importante de estar avaliando naquele momento.